Pessoal, vamos lá? Continuando então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o bem-estar animal, é claro que de uma maneira muito rápida, ok? Vocês têm aí vários vídeos, muita leitura para fazer, para aprofundar naquilo que eu vou falar. Aqui o nosso tempo é curto, em 30, 40 minutos, a gente só vai dar uma pincelada muito rápida, né? Bom, hoje se fala muito em bem-estar animal, mas muito de bem-estar animal. Aliás, hoje, quando o assunto é produção animal, a gente tem falado de três coisas principais. A primeira é o bem-estar animal, que é o assunto nosso aqui da disciplina. A segunda é meio ambiente. Hoje em dia não tem como dissociar o agronegócio, tá? E dentro do agronegócio a produção animal, sem falar de meio ambiente. Principalmente agora, a partir, né, da conferência de Glasgow. Eu não sei se vocês ficaram sabendo que teve a conferência de Glasgow na Escócia há um mês atrás e definiram muita coisa relacionada ao ambiente e muita coisa relacionada ao agronegócio. Então não tem como desvincular hoje o nosso agronegócio do meio ambiente, ok? E os produtores estão ligados nisso também, tá? Bom, então vamos lá, recapitulando. Bem-estar animal, meio ambiente e segurança alimentar. Hoje se fala muito de segurança alimentar, uso de antibióticos ou proibição de antibióticos, rastreabilidade da carne, ou seja, tudo isso está dentro de segurança alimentar. E esses são as três bases hoje da produção animal mais moderna, ok? Qualquer coisa que você for fazer dentro desses três pilares aí, ó, por exemplo, um TCC, eu sei que muita gente aqui já está pensando no que vai fazer no TCC, qualquer coisa dentro desses três pilares vai ser uma coisa muito moderna, ok? Isso é legal para o seu TCC, né? Bom, o bem-estar animal, de uma maneira geral, nós seres humanos, a gente já vem criando animais, né, nos relacionando com os animais há 20 mil anos, quando a gente começou a domesticar algum grupo de lobos ali, né, que vieram a ser os cães mais modernos. Então, assim, o homem sempre teve uma relação com o animal, né? O ser humano sempre teve uma relação com o animal, só que pouco se falou sobre o bem-estar desse animal. Pouco se preocupou com o bem-estar desse animal, né? Obviamente, isso depende muito da cultura de cada povo. E como a cultura de cada povo ainda varia muito, existem lugares no planeta onde as mulheres não têm direito, o que diria os animais. Ok? Então, há muita diferença da cultura. Mas, de uma maneira mais generalizada, com o passar, né, a evolução da humanidade, e principalmente a evolução da consciência humana, ok? As pessoas passam a não aceitar o que antes era comum. Então, isso aí sempre aconteceu na história, né? Antigamente, né, o exemplo clássico que a gente utiliza, né, é perseguições religiosas, várias delas, lutas, barbaridades, isso aí, pelo menos se praticava. Não sei se era normal, mas se praticava e talvez não tinha tanta punição, né? Dependendo de quem cometia, era até comum. Mas, a partir dos últimos anos, e vamos pegar aqui as últimas 2 décadas principalmente, um maior nível de consciência tomou conta das pessoas, né? Principalmente quando se fala em animais. Isso tem muito a ver também, além da evolução da consciência humana, tem a ver também com os meios de comunicação. Como os meios de comunicação hoje são muito evoluídos, ok? Todo mundo fica sabendo de tudo muito rápido, a informação é passada de forma muito rápida e muitas vezes um vídeo pode incriminar de maneira muito rápida. Por exemplo, antigamente, pessoal, na Guerra das Correntes, eu sempre uso esse exemplo também, Guerra das Correntes da eletricidade, tá? Existiam dois grandes cientistas, né? Thomas Edison e Nikola Tesla. Thomas Edison, por exemplo, eletrocutou elefantes na frente de todo mundo, matou elefantes, né? Para mostrar que a corrente alternada era pior. Ele defendia a corrente contínua. Então isso, ele fez isso e assim filmou ainda e as pessoas aceitaram.
Entendeu? Hoje, se você filma alguém maltratando um animal, que seja xingando o animal, por exemplo, ou qualquer coisa, essa pessoa vai ser punida, né? É claro que a punição depende muito da situação ali, mas as pessoas vão ficar contra, no sentido que não só os meios de comunicação evoluíram, mas também a consciência humana, tá? Bom, então chegou um momento, ainda falando da história do bem-estar animal, que uma pessoa lá no Reino Unido, chamada Ruth Harrison, começou a questionar isso, era uma jornalista, e escreveu um livro chamado, ou intitulado, Animal Machines, Máquinas Animais, ok? E contava, né, a situação da produção animal daquela época no Reino Unido. Isso chamou a atenção, e isso, muito bem, Geralda, o relato é muito forte, e tem um vídeo na internet também, viu, Geralda? Se você procurar aí, você vai ver o elefante ser detectado no YouTube, tá? Era uma questão de prova, viu, gente? Essa aí, para comentar isso aí, era uma questão de prova que eu cobrava nos últimos semestres. Olha só, mas o livro da Ruth Harrison chamou tanta atenção, tá? Ela como jornalista, conseguiu chamar a atenção, né, das pessoas naquele momento, que instituiu-se um comitê chamado Comitê Bramble, que investigou a situação, fez o relatório Bramble, e do relatório Bramble se originou, né, as 5 liberdades, que foram, de certa forma, o início da ciência, né, do bem-estar animal, né, de uma maneira geral. É claro que existiram várias outras particularidades, pequenos detalhes, mas a ciência mesmo começou a partir disso aí. Bom, como as 5 liberdades, elas assim, não deixam muito claro algumas coisas e a interpretação dela pode não ser adequada, surgiu os 5 domínios. Mas como assim, Luiz? As 5 liberdades não são boas para serem bem interpretadas? Olha só, pergunto para vocês, um animal pode ser livre de dor? Nós, seres humanos, podemos ser livres de dor? A dor é nossa inimiga ou a dor é nossa aliada? Pergunto para vocês, vamos lá. Quero escutar. Em certos casos, nossa aliada, né? Porque se a gente não sentir dor, como que a gente vai sentir que tá com algum problema, né? Exatamente, Brenda. Muito bem. A dor é uma sinalização fisiológica que algo não está bem no teu organismo, correto? Então, se um animal tem um problema numa pata, se ele não sentir dor, ele vai apoiar naquela que está ruim, entendeu? Ele não vai pôr o maior peso na outra pata. E muitas vezes ele pode perder o membro se ele continuar naquela pata que está ruim. Então, a dor é algo fisiológico importante. Então, o animal não pode ser livre de dor. Como ele também não pode ser livre de fome, porque se ele não tiver fome, tá, ele vai sempre ficar saciado o tempo inteiro e vai engordar, gerando prejuízos para ele mesmo, para a vida dele, para a reprodução, para o produtor. Ok? Então, eu acho que as liberdades foram assim, uma ideia, um desenho de uma vida maravilhosa para os animais que eles não têm. E a gente também não pode desejar nem essa vida maravilhosa para a gente, de tudo de bom. Né? Ou seja, a gente também tem que ter desafios em tudo isso aí. O animal, na natureza, ele tem estímulos de medo. Esse estímulo de medo é importante para ele, até mesmo para ele desenvolver o instinto dele. Então, obviamente, que ali no sistema produtivo ele pode ter medo de alguma coisa também. A questão é estar de maneira equilibrada. Ele não pode ter medo, por exemplo, de algo que seja rotineiro, que seja um estresse rotineiro. Por exemplo, ele não pode ter medo de um tratador que todo dia vai lá e grita com ele, ou pega a vara e xuxa nele. Isso aí está errado, obviamente. Mas medo do tratador, principalmente animais mais jovens, isso aí vai ser absolutamente normal. Isso aí é necessário para o instinto do animal. Então, com base nisso, com base nessa interpretação das liberdades, embora hoje muitos textos aí na internet falam das 5 liberdades, hoje se fala mais dos 5 domínios. E aí, quando se fala em bem-estar animal, a ideia é a gente trabalhar os 5 domínios. Quais que são os 5 domínios? Vamos lá. É só pensar nas 5 liberdades. Nós temos uma liberdade livre de fome e sede, não temos? Então essa vai ser o domínio nutricional. O animal tem que receber um alimento balanceado de acordo com as necessidades, nas quantidades corretas. Essa quantidade correta varia de animal para animal.
É muito comum alimentação restrita em uma granja, assim como para a gente, ser humano, também a nossa alimentação tem que ser restrita. Vocês acham que a gente pode comer o dia todo, a hora que quer? Entendeu? Bom, a liberdade livre para expressar o seu comportamento natural vai ser traduzida no domínio comportamental. Entendeu? A liberdade livre de medo e estresse vai ser o domínio psicológico. A liberdade livre de desconforto vai ser a liberdade, o domínio ambiental. E faltou o domínio sanitário, livre de doenças, né? Que vai ser o domínio sanitário. Ou seja, 5 domínios: comportamental, psicológico, ambiental, nutricional e sanitário. E aí nós vamos trabalhar o bem-estar animal de uma maneira multidisciplinar, de uma maneira geral, não focado somente num domínio. Não focado, por exemplo, no domínio sanitário, achar que bem-estar animal se resume ao domínio sanitário, ou ao domínio psicológico, ou ao domínio comportamental. Nós não podemos achar, por exemplo, que nós vamos chegar num sistema de produção, vamos colocar enriquecimento ambiental, melhora o repertório comportamental do animal, melhorou e está pronto o bem-estar animal dele. Não é assim. Bem-estar animal, gente, a gente brinca, a gente costuma dizer que ele é pior, ele é mais complexo que cálculo diferencial integral. Cálculo, né? Porque cálculo você está fazendo lá, deu uma resposta, é aquela mesma, ou está certa ou está errada. O bem-estar animal é uma coisa muito subjetiva. São várias variáveis que impactam em cima do bem-estar animal. Aqui nós estamos falando dos 5 domínios. Cada domínio desse impacta de maneira diferente sobre o bem-estar animal. O bem-estar animal vai ser a harmonia desses domínios que nós estamos falando. Não adianta, por exemplo, eu ter uma porca que tem um bom domínio comportamental, porque está num sistema ciscal, ela está num piquete, mas se esse piquete, quando chove demais, eu perco no domínio sanitário. Entenderam? Essa porca vai pisar no barro o tempo inteiro. E essa porca, a genética dela não é para pisar no barro o tempo inteiro. Entendeu? E aí várias enfermidades podem aparecer. Eu perco no domínio sanitário. Vocês entenderam como que a interpretação do bem-estar animal é mais complexa? Bom, além dos domínios, né, que a gente falou, é muito importante também, e hoje é essencial, a gente ter ideia de que os animais são seres sencientes. Para aceitar o bem-estar animal, nós temos que aceitar também a senciência dos animais. E aí eu pergunto para vocês, o que são seres sencientes? O que são seres sencientes? Vamos lá? E sensibilidade? Isso, sensibilidade. Capazes de sentir, de sofrer, igual a Geralda falou. Mas me dá um exemplo, um cachorro. O que um cachorro pode sentir? O cachorro pode sentir ciúmes? Sim. Pode. Cachorro pode sentir saudades? Pode também. Opa, então nós estamos falando de um ser que tem também sentimentos. Talvez uma escala de sentimentos inferior à do ser humano, mas que tem alguma escala de sentimentos que nós temos que preocupar com esses sentimentos deles. Então, esses são os animais sencientes, né? Normalmente se considera sencientes como os animais cordados, que apresentam notocorda no seu desenvolvimento embrionário, como vocês estudaram, né? Em zoologia geral, como a maioria estudou em zoologia geral. Ou seja, anfíbios, répteis, peixes, aves e mamíferos. Quanto mais eu vou evoluindo, desde o peixe, passo pelo anfíbio, passo pelo réptil, passo pela aves, depois o mamífero, eu vou evoluindo também sem ciência. Os mamíferos são os animais mais sencientes. Mas é claro que hoje também há uma discussão sobre se alguns animais, como polvos, por exemplo, não têm um certo grau de senciência. Eu acredito que todo animal tem algum grau de senciência, independente de qual animal seja. Porém, em alguns animais mais simples, um grau muito elementar que muitas vezes até é difícil a gente medir. A gente não teria instrumentos nem palavras para explicar o grau de senciência desse animal. Mas alguma senciência pode ter ali. Em resumo,
Nós, quando falamos em ser ciência, nós estamos falando de animais mais evoluídos, principalmente mamíferos, que a gente percebe essa ciência. Um golfinho, por exemplo, um elefante, um macaco, ok? Chimpanzé, por exemplo, e vários outros animais aí. Então, para você aceitar a ideia do bem-estar animal, nós temos que aceitar também a ideia da ciência. Bom, pessoal, sobre a teoria do bem-estar animal, é claro que a gente falou um pouquinho, né, alguma pincelada sobre alguma coisa, mas eu pergunto para vocês, ficou claro a introdução do bem-estar animal? O que é o bem-estar animal? Nós estamos falando de harmonia do animal com o ambiente que ele vive. Harmonia em relação a quê? Aos 5 domínios. Harmonia com a alimentação que ele recebe, harmonia com a ambiência, com a sanidade, com os aspectos sanitários daquele animal. E aqui nós estamos falando principalmente de vacinação, doenças, enfermidades, ecto e endoparasitas, ok? Harmonia comportamental, com o comportamento, ele tem que ter espaço suficiente para ele realizar pelo menos parte do comportamento dele. Não digo comportamento natural, porque comportamento natural é somente no sistema natural dele. A partir do momento que você tirou uma porca do sistema natural, da selva, por exemplo, e colocou, nem que seja num piquete, nem que seja numa baia grande, ela não consegue executar todo o comportamento natural dela. Vai executar parte dele, mas todo é complicado. Mesmo porque o comportamento natural dela exige também a presença do cachaço, do macho da porca, e é claro que se você deixar a presença deles, aí você perde o controle da reprodução. Então, comportamento natural não combina com o sistema produtivo. Ok? No sistema produtivo, a gente quer melhorar o comportamento, chegar perto do que seria na natureza. Mas é impossível que o animal tenha o seu comportamento natural na sua completude, como um todo. Correto? Além disso, psicológico também, né? Quando a gente fala do psicológico, o domínio psicológico, lembre-se, a gente está falando principalmente de manejo das pessoas que estão no dia a dia com esses animais. E, por exemplo, uma forma de melhorar bem-estar animal numa granja, numa fazenda, é justamente treinar as pessoas que estão na lida diária com esse animal. Dar treinamento, conscientizá-la da importância do bem-estar animal e da importância da relação ser humano-animal. Né? Muita gente em fazenda fala, depois que foram adotados esses preceitos, esses princípios de bem-estar animal, até minha relação com a família, até minha relação com o marido, com a esposa, melhorou. Isso é muito comum de acontecer. Até mesmo para evitar acidente de trabalho. Pessoal, sobre essa introdução ao bem-estar animal, ficou claro? Vamos lá? Quando eu tomo minha aguinha aqui. Beleza, Brenda, Geralda, Júlia, obrigado pela participação, viu? Show de bola, show de bola. Bom, cadê o Johnny? O Johnny tá aí? O Johnny tá tarefado aí, Johnny? Johnny é fera, né? Bom, então vamos lá. Aí, o bem-estar animal, ele sempre foi muito discutido em países que lançam essa tendência. Países, normalmente, que têm o maior nível de conscientização sobre temas diversos, como, por exemplo, os países europeus. Então, o bem-estar animal surgiu nos países europeus e foi passado para os países em desenvolvimento como uma tendência, mas muitas vezes isso é também uma forma, uma barreira não tarifária, no sentido que eles só vão comprar carne da gente, e é claro que o Brasil é um grande, talvez o maior exportador de carnes do mundo, se tivermos sistemas que privilegiam o bem-estar animal. Então, existe essa questão da gente ter que atender a eles, do que eles estão exigindo, e é obviamente que no Brasil também se fala muito em bem-estar animal. Talvez nós estamos um pouco ultrapassados em relação a eles, correto? Mas aqui também se fala em bem-estar animal, aqui existem muitas ações envolvendo o bem-estar animal, aqui o governo também trabalha, as ONGs também trabalham, as empresas também trabalham, enfim, há muita ação brasileira em prol do bem-estar animal e é isso que nós vamos falar agora, ok?
Bom, então quando a gente fala de ações brasileiras em prol de bem-estar animal, pessoal, nós não estamos falando de governo, tá? O Brasil não é somente o governo. O governo é parte do Brasil, mas o Brasil somos todos nós. E todos nós temos uma certa preocupação, uma certa responsabilidade com a educação, com o bem-estar animal, com a política, com a economia, com tudo. A gente está relacionado a tudo isso aí que nós estamos falando também, né? Então, nós vamos falar de cada um desses setores, né? Claro que o tempo aqui não dá para falar de todos, mas vamos começar pelo governo, né? O governo instituiu, infelizmente essa comissão foi extinta há alguns anos, mas o governo havia instituído desde 2011 uma comissão de bem-estar animal. Ok? Essa comissão iria pensar procedimentos, legislações, organizar o memorial técnico, né? Ou seja, várias referências bibliográficas, né? Um corpo mais técnico de materiais para divulgar para as pessoas, divulgar o bem-estar animal, ok? E fizeram isso, tá? Trabalharam muito, nós temos vídeos, inclusive um dos vídeos indicados por essa disciplina é justamente a apresentação da Comissão de Bem-Estar Animal, ok? Além disso também, o governo ele ajudou muitos projetos aí relacionados a bem-estar animal e ainda tem algumas linhas de crédito aí relacionados, talvez não específica, assim, para bem-estar animal, mas alguma que relacione diretamente ou indiretamente o bem-estar animal. Além disso também, eu falo para vocês, ó, o Brasil, eu peguei numa palestra que eu vi agora, ó, desse webinar que teve aí dos búfalos, o juiz de direito lá falando, gente, o Brasil é um dos países, talvez o melhor em termos de legislação animal. Talvez a legislação brasileira é um pouco confusa, mas poucos são os países, como o Brasil, que tem alguma legislação animal definida. Ok? Então, existe alguma legislação. Né? Nós sempre citamos a lei de crimes ambientais, que é a lei lá de 98, que previne o crime de maus tratos contra os animais. Né? Nós temos aí, muito importante também, a própria lei que institui as comissões de ética no uso de animais nas instituições, laboratórios. Então, nós temos alguma coisa aí também, tá? Em termos de legislação. Bom, outro setor muito importante seria a mídia e as ONGs. E aí, aqui também no Brasil, cresceu muito essa parte de ONG, organizações não governamentais, que vão trabalhar temas importantíssimos aí, como bem-estar animal. E é interessante que dificilmente uma cidade não tem uma ONG, mesmo que pequena, para cuidar aí de alguma coisa relacionada à causa animal, tá? Além disso, a mídia também ajuda na divulgação de notícias, ok? Entrevistas, programas relacionados a bem-estar animal, isso é muito importante. Se você quer saber de bem-estar animal, hoje tem muita coisa no YouTube de boa qualidade, tá? Bom, as empresas, né? As empresas têm ajudado muito no bem-estar animal. Aliás, uma das coisas desse mundo moderno, principalmente uma empresa que tem ações na bolsa, e o bem-estar animal também é considerado na bolsa de valores, ok? Essas empresas estão muito preocupadas com como os consumidores vão enxergar, como que os acionistas, quem investe nessas empresas, enxergam essas empresas. Elas estão muito preocupadas com isso. Então, hoje, grande parte dessas grandes empresas que agregam muitos produtores, obviamente que estão preocupadas com o bem-estar animal e estão investindo milhões em caminhões, em sistema de produção, ou seja, para melhorar e para atender alguns preceitos básicos de bem-estar animal. Um dos problemas brasileiros sempre foi o transporte de animais. E as empresas têm investido muito, por exemplo, não só na frota de caminhão, mas também no treinamento daquelas pessoas que vão conduzir aquilo ali. Ok? A JBS, por exemplo, tem um programa de bem-estar animal, um selo de bem-estar animal, tem feito propaganda de bem-estar animal. Acredito que tudo isso seja importante, tá? E é claro que poderíamos abrir uma discussão, por exemplo, se elas fazem tudo o que elas podem, se elas não fazem isso somente pelo dinheiro. Não estamos falando disso. O que eu falo é,
tem evoluído muito em bem-estar animal. Talvez nos últimos 10 anos, nós temos evoluído mais que nos últimos 200, talvez, em termos de bem-estar animal. Não se esqueçam também que a evolução da consciência humana não é de uma hora para outra. Não é simplesmente a pessoa passar a preocupar com o bem-estar animal. Assim, não é rápido assim que acontece. Tá? Isso aí leva, talvez, algumas gerações. Bom, alguma pergunta até aqui? Bom, e tem acontecido também aqui no Brasil discussões muito interessantes, né? Coisas muito recentes. Vamos chamar a atenção aqui das búfalas, né, de Brotas. O que aconteceu no caso das búfalas de Brotas, que as colegas aí vão falar de maneira muito clara para a gente? Alguns animais foram abandonados, literalmente abandonados, eu não sei o motivo, tá? Mas foram abandonados numa propriedade. E aí, o pessoal, quando descobriu, o pessoal já percebeu que havia ali animais com score corporal 1, 1,5, muitos animais mortos, ok? E a situação estava grave. E aí começou a surgir a discussão sobre... Surgir não. Ganhou força a discussão sobre o bem-estar animal desses animais de produção. Ok? E vocês viram isso na mídia, teve um webinar, convidaram vários especialistas aí e discutiram isso aí muito bem. Então, assim... É claro, gente, que existem problemas diversos relacionados a bem-estar e várias propriedades. Não é só lá nas búfalas e brotas, mas isso serve como um estopim, uma centelha, uma fagulha para incendiar alguma coisa e para que se retome alguma discussão, né? Ou para que se fortaleça alguma discussão já iniciada. Por isso que esse caso é importante. Mas nós temos vários outros, né, temas importantes atuais em bem-estar animal no Brasil. Por exemplo, nós temos aí um novo sistema para a suinocultura, uma nova legislação, tá? Que inclusive pode ser tema de algum dos trabalhos aqui de vocês, que é a Instrução Normativa 113/2020. Vamos colocar ela aqui, ó, IN 113/2020, ok? Que fala sobre o alojamento de suínos, ok? E é óbvio que agora a atividade vai ser muito mais profissional, né? Vai exigir mais treinamento das pessoas, profissionais para treinar as pessoas numa granja. Estou falando exatamente com essas pessoas que no futuro vão ser esses profissionais para dar consultoria nas granjas, ou seja, vocês, ok? Então isso tudo é muito importante, isso aí. Além disso, hoje se fala muito em abate humanitário, ok? E a nova norma de abate humanitário já saiu. E essa norma exige que cada abatedouro tenha uma pessoa responsável pelo bem-estar animal. Uma pessoa que recebeu treinamento em bem-estar animal. Então, é um filão de oportunidades que está surgindo, né, na área de bem-estar animal. Isso é muito interessante. Além de que, olha só que interessante, não podemos esquecer que há poucos meses, né, julho, a Europa baniu o uso das gaiolas. E isso um dia vai reverberar aqui também nos nossos sistemas produtivos. Principalmente aqueles que fornecem carne para a Europa, como, por exemplo, a carne suína. Então, é um sistema que vai mudar muito nos próximos anos. Tudo isso aí tem a ver. Ok? Pessoal, perguntas sobre as ações brasileiras? Alguma coisa que eu não tenha falado, que vocês querem acrescentar? Luiz, Sim, uma Ana. pergunta. Uhum. Você acha que esse sistema na suinocultura, de modo livre, pode ser incorporado aí no IF algum dia? Olha, poder, Ana, pode. Nós estamos falando de gestação coletiva. A ideia é mais voltada à gestação coletiva do que o ciscal, ok? Que são os dois sistemas, assim, quando fala em bem-estar de porcas, desculpa, se fala ou gestação coletiva ou ciscal. Eu acredito que talvez a gestação coletiva. Pode, mas não quer dizer que vai. Porque, obviamente, no serviço público as coisas funcionam de maneira diferente. Sim. Eu já estou aí há praticamente 16 anos no serviço público e te falo, as coisas aqui são mais difíceis. Se fosse uma instituição privada, era falar assim, ó, amanhã nós vamos investir nisso e pronto, acabou. Faz um orçamento e nós vamos investir, tem o dinheiro para isso e pronto, acabou. Mas como é instituição pública, depende de vários outros poréns, outras vírgulas, outros fatores. Mas assim, projeto não falta. Inclusive projetos vindos de TCCs,
dos estudantes. Por exemplo, teve um estudante, o Gustavo, da Z13, da Zootecnia 13, 2016, que fez, entregou o piquete pronto. Só fazer o piquete para soltar essas porcas e ter um sistema misto, onde a porca fica um tempo na gaiola e um tempo solto. Tá? Uhum. Então, assim, propostas tem, mas falta, às vezes, um pouco de boa vontade de alguém do sistema público. Não sei Sim. quem é essa pessoa. Não sei se está aqui dentro, não sei se está fora, não sei quem é. Mas eu acho difícil, por exemplo, mudar a curto prazo. Né? A gente poderia, Ana, levar essa discussão também para o sistema livre de gaiolas para ovos. Entendeu? Sim. Assim, você me pergunta, quando que a escola vai implantar um sistema de ovos livres de gaiola? Sinceramente, eu não te dou prazo. Nem de 5, nem de 10, nem de 15 anos. Sim. Entendeu? Entendi. Bem-estar animal, pessoal, é uma coisa lenta. E eu vejo, por exemplo, muito radical, pessoas mais radicais, justamente querendo que a coisa seja rápida, que a coisa venha assim de imediato. Se esquecendo daquela ideia de que a consciência humana evolui de maneira lenta. Sabe? Muito boa pergunta, Ana Tereza. Eu fico muito feliz, tá, da tua participação. Muito obrigado. Eu agradeço. Show de bola, turminha. Mais alguma pergunta? Vamos lá? Bom, e aí a gente chega então na parte final, né, do nosso bate-papo de hoje, que são alguns novos sistemas de produção, né? E aí, gente, surgem, né, a pesquisa nas universidades, nos institutos, nas instituições de ensino e pesquisa, como a Embrapa, né, que é a nossa madre, né, que é a nossa instituição mãe das pesquisas agropecuárias. Surgem novas pesquisas referentes ao sistema de produção, né, que é muito importante. Bom, para suínos hoje se fala muito na gestação coletiva. Existem também outros sistemas, como o Siscal, como cama sobreposta para animais em crescimento, mas se fala bastante hoje sobre gestação coletiva e, inclusive, a gestação de coletiva é considerada na nova legislação. Então você pergunta, Luiz, tem nova legislação que considera sistemas que proporcionam o melhor nível de bem-estar animal? Sim, a IN 113 que eu mandei para vocês considera. Pode ser até tema de um trabalho legal. Foi tema de um webinar que a gente fez dentro do canal, viu, gente? A IN 113. Convidamos a Silvana, que é a nossa professora de suinocultura, um professor lá da Federal de Alfenas, que é especialista nessa norma, e um zootecnista de campo, ex-aluno nosso que trabalha com suinocultura a nível de campo. E fizemos uma boa discussão aí a nível de IN 113. Vejam isso no canal, é muito interessante, tá? Bom, agora, para aves, hoje se fala muito a respeito dos ovos livres de gaiolas, né? Não tem como você falar de bem-estar hoje de aves se não falar de ovos livres de gaiola. Hoje se fala de bem-estar de frango de corte? Sim, se fala. Uma menor densidade, a redução do volume de antibióticos promotores de crescimento, isso tudo tem a ver, né, diretamente ou indiretamente. Mas a questão maior vai ser em cima das galinhas poideiras, né? Basta dizer que no sistema de alojamento tradicional, cada galinha poideira tem um espaço menor que essa folha para viver. Como você coloca mais aves por gaiola, a gaiola costuma ser um pouquinho maior, mas o espaço por ave é muito pequeno. A galinha não consegue fazer praticamente nada, bater as asas, não tem oportunidades. E isso é obviamente que gera muita discussão, né? Então hoje nós temos aí alguns sistemas livres de gaiola. Cada dia que passa, esse sistema tem crescido bastante em termos de volume, ok? Mais pessoas estão investindo e, obviamente, que a população também tem que comprar a ideia. Gente, um sistema que considera bem-estar animal vai produzir animais, tá, a um custo maior, ok? Porque vai gastar mais com mão de obra, ok? Vai gastar mais com a sanidade, ok? Vai gastar mais também com a
treinamento dessas pessoas, e se essa empresa for certificada, nós vamos ainda falar de certificação, vai gastar muito mais, porque a certificação gasta muito dinheiro. Para que ela aconteça, para que uma empresa consiga atingir um selo de certificação, ela investe muito, entenderam? Então fica caro. Então a população também tem que comprar a ideia do bem-estar animal. Não basta só a empresa querer produzir, agregar valor ao seu produto. O consumidor tem que querer pagar um pouco a mais. E eu falo para vocês, pelo menos no presencial, a maior parte das pesquisas que eu fiz com os estudantes, se pagaria mais, olha, a maioria não pagaria não. Então a gente também tem que evoluir nesse sentido também, de querer comprar uma carne de um animal criado em sistema de bem-estar animal, pagando um pouco mais, porque o sistema é mais caro. Ok? Bom, em bovinos hoje se fala muito, quando o bovino é de corte, se fala muito em LPF. Igual falei para vocês, hoje não tem como você desvincular, né, em bovino de corte a parte de meio ambiente. Se fala muito em desmatamento. Então você associa no sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, você integra a lavoura, né? Você integra as árvores e também a produção animal, além de uma pastagem de boa qualidade. Tá ok? Então eu acho bastante interessante aí, e principalmente a Embrapa, né, a nossa instituição maior de pesquisa aí, tem trabalhado muito bem essa questão desse sistema produtivo. Quando a gente vai para bovino de leite, existem alguns novos sistemas muito interessantes, tá ok? Que são uma evolução do sistema de confinamento, como, por exemplo, o sistema composto de Barney. Tá? Eu vou anotar aqui, vou escrever porque... Ó, compost Barney. Barney. Fala Barney, ok? Composto Barney. O composto de Barney, gente, ele melhora tanto a ambiência, tá, do sistema, de uma maneira geral, que a produção de leite vai lá em cima. Ok? O pessoal tem gostado muito de aplicar o sistema de Barney a campo. É claro que existem várias outras premissas relacionadas à alimentação, à sanidade dessas vacas, ao bem-estar em maneira geral. Mas, considerando a ambiência, que é um dos pilares do bem-estar, ok? O composto de Barney melhora bastante aí a produtividade e o bem-estar dessas vacas. Se fala muito também em enriquecimento ambiental, ok? Eu acho que enriquecimento vai ficar mais para frente lá na disciplina. E para finalizar, pessoal, hoje se fala muito também sobre certificação do sistema produtivo. O que é certificação? Olha só, a certificação é muito comum, vocês já escutaram, por exemplo, o sistema ISO 9002, ou ISO 9001, desculpa. Suponha que eu tenho uma empresa, eu quero mostrar para o meu cliente, deixar claro para o meu cliente que eu invisto na qualidade do meu produto. E aí eu vou ter um selo que atesta isso. Só que para mim conseguir esse selo, eu tenho que seguir uma série de procedimentos relacionados a essa qualidade. A gente aborda muito, pelo menos no curso de zootecnia, a gente aborda muito a qualidade em fábricas de ração. Na disciplina de Aquapa, né, quase a metade da disciplina a gente está falando sempre em controle de qualidade. Porque hoje é muito importante para qualquer indústria. Hoje, as indústrias empregam muito profissional, tá? Que trabalha com a qualidade daquela empresa. Então, o controle de qualidade hoje é fundamental, mesmo porque, não se esqueçam, um dos assuntos quando se fala em produção animal é segurança alimentar, que tem a ver com a qualidade, que tem a ver com o controle de qualidade. Então, tem tudo a ver o sistema de qualidade com uma empresa certificadora que vai certificar aquele produto daquilo ali. Isso acontece também no bem-estar animal. Uma empresa, ok? Vai colocar um selo, vai estabelecer normas para a suinocultura, para a avicultura, e se aquela granja atender a essas normas, ela vai ser auditada, vai vir um profissional dessa empresa, vai atestar, vai acompanhar todo o processo produtivo, e no final ver se atende às normas, ok? Tem uma pontuação, se chegar na pontuação mínima, a empresa vai ganhar um selo. E aí, a granja ganhou um selo. O que faz com esse selo? Vai estampar nos produtos. Você vai agregar valor ao produto. Nós não estamos falando mais, talvez, numa dúzia de ovos a R$6, R$7.
Nós estamos falando 13, 14, 15 reais uma dúzia de ovos certificada. Entenderam? Você está agregando. Obviamente que você vai vender isso para um nicho mais específico. E obviamente também que tudo isso vai te gerar 20, 30 até 40% a mais nos seus custos de produção. Porque o processo de certificação também é muito custoso, muito oneroso, é caro para aquela empresa. Ok? Então, de uma maneira geral, a granja ela segue as normas de uma empresa certificadora, tá? Que propõe aí melhorar o bem-estar de uma maneira geral, ok? E aí, se ela conseguir adequar a maior parte dessas normas, ela é certificada e ganha esse selo. E aí pode vender a um preço maior, a um público mais selecionado. Selecionado no sentido de pessoas com maior poder aquisitivo para poder pagar, ok? Sobre esses itens que eu falei, sistema de produção e certificação, me falem de dúvidas. Vamos lá? O pessoal que está calado aí, que não falou nada, eu não escutei a voz do Lázaro, não escutei a voz da Ludmila, nem do Guilherme, do Michel, Franciele, Luísa, Alice, Maria Isabel, Marcele. Então me falem se tem dúvidas. Vamos lá, pessoal? Dúvidas sobre tudo que a gente falou aqui nessa aula. Obviamente que aqui nós estamos resumindo o conteúdo de várias semanas em 30 a 40 minutos. E dando uma pincelada naquilo que a gente acredita ser mais importante, principalmente amarrando todas as informações que a gente tinha apresentado anteriormente. Lembrem-se que para essa semana, até dia 18 agora, tem a atividade 1, ok? Para vocês entregarem. E dia 17, né, na semana dia 17, a gente volta presencialmente. Ok? Bom, pessoal, mais alguma coisa que vocês queriam comentar? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Pessoal, então vou fazer a chamada, né? Porque isso aqui tá considerando, nós estamos considerando também presença, ok? Então vamos lá. Sim? Alguém falou? Ló, você levantou a mão, Ló? Sim, Não, né? Luiz, o selo vai exigir, tipo, de empresa muito mais investimento. Mas o Isso. público que aquela empresa vai alcançar. Ô, Ló, aí, rapaz, ela caiu, que pena, viu? Esperar ela voltar. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada aqui, só um minutinho. Só esperar ela chamar. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada, tá bom? Franciele, você é de qual curso, Franciele? Oi, boa noite. Boa noite. Sou da biologia. Ai, ótimo, seja bem-vinda, viu? A turma da Obrigada. biologia tem feito essa disciplina aí em massa. Sempre tem um aluno da Sim, biologia. Que bom, fico verdade. feliz. Obrigada. Michel. Alice também é da agronomia, né, Alice? Alice está aí? Alice está aí, escutando? Acho que não, Luiz. Bom, então vamos lá. Eu vou só falar os nomes que eu já anotei aqui. Aí quando eu falar... Ô, Ló, tá escutando aí? Voltou? Sim, Luiz, deu um probleminha aqui na conexão. Isso. O que você estava falando? É porque o selo vai pedir da empresa maior investimento. Mas ela vai, tipo assim, o produto vai valorizar. Mas, tipo, quem vai ter condição de comprar aquele produto vai ser um público, tipo, específico e menor. Exato. É um público seleto, tá? É um público seleto, tá? Seleto no sentido de que ela que tem que ter mais dinheiro para pagar. Não no sentido de um público melhor ou pior, não estou falando disso.
estamos falando que é um público que vai pagar, por exemplo, 13, 14, 15 ou até mais numa dúzia de ovos. Tá? Não se assustem se for muito mais que isso. Eu já vi de R$ 24. Tá? E fora do exterior, eu já vi muito pior, muito mais do que isso aí. Ovo aqui, eu costumo brincar que ovo é de graça. Então, assim, Ló, para a gente exemplificar, você vai no IF hoje e compra uma dúzia de ovos a R$ 6. Se for ovos de galinha caipira, dependendo da época, você vai pagar R$ 8, por exemplo. Se você tem ovos livres de gaiola, com essa marca, com essa pegada, essa frase, ovos livres de gaiola, entendeu? Uma embalagem bem feita, vendida no lugar certo, você vende facilmente a 12. Se você tem o selo, ok? Você vende a 15, só que é claro que você vai vender num local adequado. Se você colocar um ovo livre de gaiola a R$ 15 aqui em Bambuí no supermercado, provavelmente você vai vender muito pouco. Mas, num Carrefour, em Belo Horizonte, em São Paulo, por exemplo, você vai rachar de vender. Entendeu? Então, tudo isso é agregação de valor e, obviamente, um trabalho técnico aí para colocar o produto no lugar certo para o cliente correto. Entendeu? Entendi, Luiz. Igual o queijo canastra, né? Fora do país, no Exatamente. exterior. Exatamente. Olha só, Ló. Olha só que interessante. Aqui a gente paga 20, 25 num quilo de queijo bom aqui em Bambuí. Mas eu passei no milhão, foi esse final de semana, né? Tava lá, queijo vindo de Bambuí, em Bambuí, tá? R$ 69 o quilo. 69 o quilo. Ou seja, tá no lugar certo, com a embalagem certa, vendida para o público certo. Lá no milhão, lá ali próximo a Joatuba.